Não bagunça tudo. É verdade. Horário de trabalho, tem horário de ir na casa para fazer as coisas. Então, tudo isso, para mim, é uma administração. Certo. Mais alguém? Quem utiliza a administração aí no seu dia a No dia? trabalho, professor, boa noite. Boa noite. No trabalho também, tem que No ter trabalho. administração. Certo. A gente vai ver que a administração ela tem suas funções. E a gente... Natália, você está com a mão levantada, quer falar? Boa noite, gente. Boa noite, Boa professor. noite. Com relação aí à administração, né? Acho que, como a colega falou, para tudo a gente usa a administração. Do acordar ao dormir, as nossas finanças, o nosso dia a dia no trabalho, eu mesmo entrei já no curso exatamente para aprender realmente a como administrar as coisas dentro do trabalho, como eu resolver tudo administrando dentro do tempo e dentro do que na área em que eu trabalho, né? Que eu quase sou uma severina dentro do trabalho. Mas eu faço de tudo um pouco. Certo. Então, para tudo isso aí, então, eu tinha que administrar, porque às vezes eu procrastinava algumas coisas. E esse procrastinar estava me incomodando e incomodava a minha gerência também. Então, assim, para não incomodar, eu tive que estudar, começar a estudar novamente, né? Que eu já tenho... Eu, como você, professor, eu também sou formada em pedagogia, sou formada em letras, mas não atuo na área. Porém, eu tive que saber administrar isso aí dentro da empresa e procurar me capacitar melhor. Então, por isso que eu entrei no curso. Tá certo. Olha, minha colega aí de formação. Gente, então, se a gente fala em administração, a gente fala de gerenciamento, né? De administrar, gestão. E a gente, enquanto pessoa, nós também, né, planejamos nossos recursos, nossa casa, devidamente. É uma organização em que a gente precisa pensar nas coisas que a gente vai comprar, no que a gente necessita, daquilo que é prioridade. Então, quando a gente tem isso muito em mente, a gente acaba que utilizando de habilidades e competências da administração dentro da nossa vida, né? O planejamento de uma viagem, por exemplo. Vou fazer uma viagem no final do ano, no próximo ano. Vou me organizar financeiramente, vou me organizar no trabalho, no meu período de férias. Então, essas funções, elas perpassam a ideia da administração, sabe? E aí acabam que efetivando no exercício de nossas profissões, no exercício de nossas vidas pessoais, o quanto a gente é diariamente um administrador. E aí eu não estou puxando a sardinha para o meu curso, porque eu sou apaixonado pela administração. E aí, a administração me fez ter uma outra visão de mundo, uma outra visão de profissional, e é uma área muito abrangente que me faz conhecer um pouquinho de muitas outras áreas, sabe? Daí, a gente olha aqui para o slide e diz, né? Diz assim, planejar o nosso tempo visando usufruir de cada momento de forma qualitativa, ou seja, de qualidade, né? A gente usufruir, planejando esse nosso tempo, o quanto é difícil a gente gerenciar tempo. A gente, às vezes, fala, né, que a gente tem pouco tempo, nossa rotina é exaustiva, é cansativa, mas a gente precisa ter essa administração de tempo por prioridades, né? Eu não quero, por exemplo, ser um mecânico, mecanizar o exercício da minha profissão e trabalhar, dar aula, ir para a escola, trabalhar, deixar a minha vida social, minha vida familiar de lado, né? Então, eu preciso observar tudo isso. E as pessoas, às vezes, a gente vai ver uma disciplina que é de psicologia organizacional nos próximos semestres, não agora. E eu estava vendo com outra turma e estava discutindo sobre isso, né? O quanto as pessoas, elas não conseguem administrar o seu pessoal, a sua pessoa, o seu profissionalismo,
não consegue encontrar pontos de equilíbrio e estão adoecendo, né? À toa que a depressão, a ansiedade, os vícios estão dentro das organizações. Porque está surgindo uma pressão, está surgindo uma urgência muito grande, uma busca por resultado, uma exaustão, e tudo isso, né, corrobora na atuação e nos resultados das pessoas em si. Então, administrar também vem a organizar o imenso número de informações que acessamos e recebemos. A gente não é mecanizado, mas a gente utiliza, né, por exemplo, da tecnologia para os próprios algoritmos, a própria inteligência artificial faz com que coisas que a gente tem interesse surjam ali. Vocês já perceberam, né, o quanto a inteligência artificial está presente em nossa vida, porque se a gente entra no Google, vai pesquisar um tênis para comprar, daí então você não compra, não colocou o tênis nem no carrinho, mas você olhou aí e tudo mais. Você está lá no seu Instagram de boas, aparece a propaganda daquele tênis que você estava vendo, né? Isso é inteligência artificial. Então, acontece que as informações do que nós recebemos, do que nós filtramos, do que a gente não quer, também é uma maneira de utilizar da administração. Controlar os dados mais relevantes, construir um processo que nos levará, então, a dirigir e executar quais ações e atitudes que vamos tomar, sejam elas a curto, médio ou longo prazo. E uma das habilidades mais relevantes da administração é o planejamento. E aí a administração, ela tem uma ideia de um planejamento flexível. Por quê, professor? Porque aquilo que eu planejo, eu posso ter como uma base, né? Eu posso seguir aqueles passos, mas aquilo que não for dando certo, eu vou desconstruindo as coisas que eu construí, vou modificando algo, vou retirando algo, então não é uma coisa engessada, é um planejamento totalmente flexível. Então, a gente percebe nesses pontos que a gente utiliza, sim, da administração no nosso dia a dia, né? A gente precisa desses recursos administrativos em nossa vida. E antes de passar para o próximo slide, deixa eu só responder aqui esse pessoal no chat, deixa eu ler aqui. Nunca entrei com esse código, estou perdida e doida com a política. Eita, a galera tá fervorosa na política. Eu também estou com um primo vereador aqui que mais domingo acaba, gente, vai dar certo. Disciplina que cheguei tarde em casa, tentei remarcar e nada, estou sem saber o que fazer. Gente, olha só, para quem não está conseguindo remarcar, vocês procurem o polo de vocês, liguem para eles. Hoje nossa aula já é uma nova disciplina, certo? E tem uma galera aí ainda com provas abertas da disciplina passada. Então, que vocês possam só ter esse cuidado, certo? Hoje é a primeira aula de fundamentos e teoria organizacional. Semana passada a gente encerrou comunicação empresarial e oratória. Porém, os prazos para as avaliações ainda estão abertos. Esses prazos eu não tenho, vocês que precisam verificar no aplicativo de vocês, em notas e avaliações, tá? E aí, hoje a gente inicia essa disciplina, e eu acredito que até segunda da próxima semana já abre a disciplina já abre a primeira avaliação dessa disciplina que a gente está vendo hoje. Mas aí, essas datas é responsabilidade de vocês estarem conferindo. Clica na disciplina, clica em notas e avaliações e vê tudo isso. Natália e Ana, vocês estão com a mão levantada, querem falar? Não, professor, desculpa. É porque eu só esqueci de tirar a mãozinha aí. Sem problema. E você, Ana? Ana ligou o microfone, mas não está saindo o áudio. Qualquer coisa, coloca no chat, tá certo? Pronto. Então, voltando aos nossos slides. Então, gente, a administração ela é uma ciência.
Ah, professor, mas por que que é uma ciência, né? A gente considera ciência tudo aquilo que se constrói em conhecimento, certo, gente? Porque como a administração ela vai se modificando, vai se atualizando, vai se modernizando, então a gente considera uma ciência. A gente está estudando uma ciência. Porém, é uma ciência jovem. Ela tem pouco mais de 100 anos. E aí a administração em si ela é utilizada pela humanidade desde os primórdios. Por quê? Né, os nossos contemporâneos, né, a galera aí da pré-história, eles já tinham essas ideias de utilizar materiais, de dividir funções, de delegar funções, de se organizarem para a sua sobrevivência, para a sua existência. Então, todos esses aspectos, eles corroboram para a ideia da administração também. Né? Não tinha teoria. As pessoas que vieram depois, que observaram as movimentações, as situações, e ilustraram aos conceitos que foram construídos sobre a administração. E aí, gente, na páginas 4 e 5 do livro de vocês vão ter lá uma tabela que vai detalhar sobre essa evolução cronológica da administração, tá bom? E aí, para que a gente possa entender sobre a administração em si, a gente precisa entender como foram as influências para a construção dessa ciência administrativa. Quem foram esses principais influenciadores? E aí, para entendermos a administração contemporânea, que hoje está sendo efetivada dentro das organizações, nós precisamos entender quais foram os principais influenciadores. Aí são eles. Teve a influência filosófica, né, que foram pelos grandes filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, o próprio Marx, o Engels, porque eles citam a administração em suas discussões e as suas influências causadas em função do convívio e comportamento dos indivíduos e do grupo no âmbito das organizações. E aí, gente, esses filósofos, eles também têm uma pegada de sociólogos, por quê? Eles estudavam o ser humano no meio em que esses sujeitos estavam inseridos, na sociedade em que estavam inseridos. Sociedade essa dotada de políticas, de regras, de normas, né? E a partir dessa cultura humanitária, essa cultura da humanidade, essa cultura social que era formada em sociedade, esses filósofos, eles construíram essas filosofias baseadas nesses aspectos do socialismo, da conjuntura de viver com um par social, com outro, né, um semelhante social, e que através dessa construção, dessa integração entre pessoas, se reuniam para atingir determinados objetivos. Os pré-históricos, por exemplo, tinham o objetivo da sobrevivência, dos alimentos, do fogo, né? Aí veio um período em que as pessoas iriam descobrindo as coisas, iam se modernizando as coisas, e vieram as máquinas, e veio a tecnologia, e veio a Revolução Industrial. Então, todos esses aspectos teve essas influências também filosóficas. Então, a gente considera como uma das principais influências a própria filosofia. E eu ainda aumento a sociologia, porque a filosofia ela traz muita subjetividade, né? Deixa muita coisa subjetiva, deixa muita coisa fazer com que as pessoas pensem, repensem, ressignifiquem, façam reflexões. Já a sociologia tem algo mais concreto no estudo da sociedade, no estudo de culturas de sociedade. A segunda influência foram os aspectos de influência militar, né? Que é uma das influências mais significativas dentro da ciência administrativa. Trata sobre as táticas adotadas, os pontos fortes e os pontos fracos e a subordinação. Então, permita-me ilustrar essa situação, né, gente? Por exemplo, quando militares vão à guerra, eles vão com estratégias, né? Eles vão para que voltem com seus soldados, com seus membros, o máximo de pessoas vivas, e para isso eles precisavam planejar estratégias. Então, nessa função tátil, nessa função tática, representada por essas estratégias,
E aí vencia o grupo que tinha melhores estratégias. É como um joguinho de xadrez, né? Além da inteligência de você entender a função de cada peça, você precisa ter estratégia para vencer. Os pontos fortes e os pontos fracos, porque os militares, eles reconheciam, a gente é mais forte em recursos humanos. Nosso recurso humano é mais preparado, tem mais vigor, mas o nosso rival, a nossa rivalidade, tem como forte as suas armas, né? São mais modernas e tudo mais. Então, observar esses pontos fortes e fracos deles e dos seus possíveis concorrentes, né? Vamos dizer assim, é também uma influência que hoje em dia a gente está utilizando dentro das empresas. Porque se mantém a empresa que tem a melhor estratégia, a empresa que sabe identificar seus pontos fortes, seus pontos fracos, sabe identificar o ponto forte do seu concorrente, mas o ponto fraco do seu concorrente. E quando eu falo em concorrência, gente, eu não estou falando em ataque. A influência foi militar. Eu não estou dizendo assim, sejam empreendedores e ataquem seus concorrentes. Mas, cara, hoje dentro do mercado, você precisa ter estratégias para a sua sobrevivência. E para tu estar sobrevivendo e estar nessa incessante busca de resultados, tu precisa entender teu concorrente, tu precisa pelo menos ter essa mentalidade de ultrapassar teu concorrente, de teus resultados serem maiores do que o teu concorrente, do teu lucro ser maior do que o teu concorrente. E aí, a gente não pode romantizar, não pode trazer muito sentimento para isso. E aí, vocês podem estar pensando, eita, o professor é radical e tudo mais. Gente, é o seguinte, é o tipo da coisa. Por mais que as empresas tentem romantizar, buscarem outros objetivos, o âmbito particular tem um e um único objetivo, que é o de lucrar, né? Pode vir empresa dizendo, nosso objetivo é oferecer emprego e renda para a sociedade que está inserida. Ótimo, lindo, perfeito, super concordo. Mas para que tu possa oferecer emprego, tu precisa lucrar, né? Então, o objetivo principal de toda e qualquer organização com fins lucrativos é o lucro, é lucrar, né? E aí esse verbo, ele perpassa utilizando esse lucro através de resultados, e esses resultados através do recurso monetário mesmo, do dinheiro, né? Da conta. Então, a gente precisa considerar também esses pontos. E uma terceira influência foi a da igreja, voltado à ideia da hierarquia, principalmente porque a igreja, semelhante à administração, foi, como é uma ciência mais jovem, mas pegou a ideia da Igreja Católica, né? Que veio com esse ponto da hierarquia. Tem o Papa, que é o sucessor de Pedro, Pedro que é apóstolo de Cristo, aí vem o Papa, vem o bispo, o padre, e eu estou trazendo uma coisa mais objetiva, tá? Não estou detalhando essa hierarquia, né? Estou trazendo o Papa, os bispos, padres, seminaristas e os fiéis, vamos dizer assim, né? Então, essa ideia da hierarquia, né, desse ponto mais vertical de dentro das organizações, foi influência da igreja, né? E mais precisamente da Igreja Católica, né? Onde em Roma fica o céu da Igreja Católica, vamos dizer assim, e aí tem os gerentes que têm essa figura de bispos, né, que representam, né, essa entidade. Então, essas influências, elas construíram a administração. A administração não foi pensada, não foi sonhada, não foi desdenhada por uma mente humana. Ela foi, vamos dizer, organizada, tendo influências, tendo princípios, pegando uma coisa de um canto, pegando uma coisa de outro para se construir o que a gente tem até hoje em dia. Muita coisa ela foi disruptada, foi deixada de lado, foi visto que, tipo, hoje em dia não dá certo.
mas a maioria das coisas ainda, né, estão muito em vigor. A influência científica, né, porque traz a ideia da divisão do trabalho, né, fica 2 funcionários fazendo isso, um funcionário fazendo aquilo, cada um no seu cantinho fazendo aquele trabalho, tinha uma visão totalmente racional, né, não considerava o colaborador, o funcionário, como um ser humano, né, dotado de outras inúmeras coisas por dentro, e era totalmente exata, né, objetiva. A gente está aqui para trabalhar, não tem hora de descanso, não tem aquilo. Então, essa influência, ela vem abordar tudo isso. A outra influência é da Revolução Industrial. Por quê? Porque foi com a chegada da máquina a vapor. Então, a partir dessa revolução, que essas máquinas surgiram, que começaram a engrandecer o trabalho da própria indústria, então, trata-se desse processo produtivo, né, de esteiras, de situações em que modificaram as estruturas sociais, né? O homem, o funcionário, foi um pouco, foi colocado para guiar essas máquinas, né? E deixar de fazer um pouco daquele serviço que era totalmente manual. Como também modificando estruturas comerciais, né? Tendo uma política mais de segurança, né? De segurança social, tendo um aspecto mais voltado à questão da própria publicidade, e aí se começa a falar em marketing nesse tempo da Revolução, e foram todas essas ações marcadas totalmente pela influência da Revolução Industrial. Já a influência econômica, ela explica os fenômenos empresariais na vivência diária do comércio. Se a gente pegar a palavra economia, a gente vai ver que vai estar muito voltado à ideia da administração. Porque a economia representa essa ideia, a administração de mercado, tá? E essa influência econômica é através de observar demanda, oferta, né? Entender onde essa empresa está inserida, as probabilidades dela de aumentar, de contemplar uma outra área, né? um outro meio, uma outra cidade, um outro local. Então, essa influência econômica, ela parte disso. E a influência de empreendedores, porque foi devido ao grande número de inovações no final do século XIX, que aí que, de fato, né, a tecnologia veio forte e até, a gente sabe, isso é até clichê falar, que até nos dias de hoje, as empresas, vamos dizer assim, as indústrias, elas dependem totalmente dessas inovações que começaram, né, a surgir no final do século XIX. E aí a gente precisa também considerar que dentro da administração a gente tem os processos administrativos partindo de suas funções. E essas funções, elas significam muito. Então, eu já peço que vocês tenham zelo por esse conteúdo, sabe? Eu não quero que vocês decorem, eu não quero que vocês, vamos dizer assim, fiquem martelando. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Gente, não é um trava-língua, tá? Mas é importante perceber que a funcionalidade da administração, ela perpassa por isso. É como se fosse uma situação cíclica, né? Eu vou iniciar com planejamento. E aí eu venho para o meu verbo planejar. É uma relação decisória que eu vou tomar decisão, vou observar e vou prever as variáveis. O que é isso? Observar e prever as variáveis. Vou observar o que tenho de recursos, o que eu pretendo fazer, ver o que eu tenho e vou ver quanto também eu pretendo conseguir. Então, prever é você antecipar as coisas. Então, olhar o que tem e prever o que eu posso conseguir. E diminuir os riscos e erros. Então, a ideia do planejamento é mais para que, cara, tu com planejamento, seguindo isso direitinho, as coisas tendem a dar mais certo.
né? Tendem a você diminuir as suas chances de errar. Principalmente quando a gente está dentro do mercado, não adianta nada você colocar em prática, né, as coisas pelo empirismo. Empirismo é o achismo. Ah, eu acho que se eu fizer isso vai dar certo. Eu acho que se eu contratar 2 pessoas é o suficiente. Gente, isso é muito arcaico, é muito ultrapassado, né? Se tu quer se sustentar dentro do mercado, tu precisa ter uma fundamentação, sabe? Ah, não, eu preciso de 2 pessoas porque isso, isso, isso e isso. Ah, eu preciso fazer aquilo, essa ação, porque vai me trazer esse retorno e eu quero essa quantidade de números, de lucro. Então, sabe, não é mais o eu acho é muito pouco, eu acho você está correndo maiores riscos. E aí eu não estou dizendo que quem planeja não corre riscos. Corre, gente. E talvez riscos muito grandes e complexos. Porém, a chance de dar errado é bem menor para quem planeja do que para quem não planeja. Por isso, a gente traz como a primeira função, o primeiro processo administrativo, né, que está nesse âmbito, nessa teoria, nessa ciência da administração. O segundo processo é a organização. E aí a gente vai para o verbo organizar. Seria o quê? Listar e provisionar todos os recursos. Que recursos são esses? Financeiros, os recursos materiais, quem são meus recursos humanos, meus recursos tecnológicos e processos necessários, visando atingir os resultados de curto, médio ou longo prazo elaborados no processo de planejamento. Eu sempre gosto de fazer uma analogia dessa lista como um checklist, dessa organização, porque eu vou prever tudo que eu tenho, vou saber como eu vou fazer, olhando para o meu planejamento, como eu planejei, e aí eu vou organizar, né, esse meu processo de planejamento. É o começo de colocar a mãos à obra, né? Colocar a mão na prática mesmo. O terceiro é dirigir, que tem essa ideia de liderar e realizar com os recursos humanos, com todos os outros recursos, sejam eles materiais, financeiros, que foram organizados nos processos anteriores. Então, a ideia é que nesse processo, nessa função de dirigir, o administrador ele tenha essa perspectiva da liderança, né, do desenvolvimento dessas atividades. E, por último, a gente tem o controlar, né, do próprio controle. É você ter o controle daquilo que está se fazendo. Tem uma galera que gosta de fazer, não controla quanto entra, não controla quanto sai, não controla, né, o que empresta, não controla seus resultados, não tem isso visivelmente, né, estampado em seu rosto. Então, a ideia do controle é o registro e a comparação dos resultados, iniciando o ciclo por várias vezes. Então, só se consegue controlar aquilo que se mede. E partindo dessas funções, a gente tem esse controle como uma ideia de monitoramento, de acompanhamento, de você estar acompanhando a sua funcionalidade, a funcionalidade da empresa, né, os seus resultados, está acompanhando esse crescimento, né, entre os anos, comparando os seus resultados mensais, vendo, janeiro foi melhor que fevereiro, mas março já veio, superou. Então, é importante esse controle. E aí, gente, a ideia dessas funções, ela partiu desse ciclo PDCA. E aí a gente vai ouvir falar muito durante o curso desse ciclo. Trata-se do controle estatístico da qualidade. Primeiro, o ciclo PDCA é uma ferramenta de controle da qualidade. Que qualidade, professor? Qualidade da empresa, qualidade do processo, qualidade da ação, né? Então, esse ciclo ele pode ser usado até na nossa vida. Vou aqui fazer um ciclo PDCA da minha vida financeira. Não tem como fazer da minha vida amorosa, religiosa, social, né? Religiosa, enfim. Eu preciso pensar num ponto, né? Por quê?
para a qualidade, aprimorar-se continuamente é preciso. Então, essa ideia cíclica é que, tipo, a gente vai estar sempre mensurando tudo isso. E a ideia do PDCA é o P de planejamento, né? O D de do, que é executar, que são testes. E aí eu trago essas palavras, gente, porque é uma ferramenta americana. E o ciclo PDCA vem com esses termos americanizados. Mas aí no português, o plan é planejamento, do é executar, o check é checar seus resultados e o act é do agir, do implementar. E esse ciclo ele não vai parando. Planejei, executei, cheguei meus resultados, chequei meus resultados, implementei aquilo, agora eu vou observar o que deu certo no planejamento, vou executar aquilo que ainda é para executar, vou continuar verificando meus resultados, vou implementando aquilo que precisa ser implementado, e é uma coisa que, tipo, praticamente não tem fim, dependendo daquilo que você for colocar aqui. Então, eu trago hoje para vocês como uma ilustração para que vocês conheçam e se familiarizem com esse termo. Ciclo PDCA é um controle de ferramenta da qualidade que pode ser usado para avaliar pessoas, ações, empresas, certo? E tudo aquilo, mas é usado principalmente em uma ação. Vamos fazer uma ação de marketing. Vamos usar o ciclo PDCA para a gente estar controlando estaticamente a qualidade disso que foi produzido, que foi planejado. E aí a gente precisa também ter uma ótica para esses ambientes internos e externos que estão nas organizações, né? Entender. A administração, ela sofre impactos e influências internas e externas, né? Com isso, influencia o processo de tomada de decisão. E aí a gente olha, impactos e influências internas. São as expectativas da alta direção, né? Que o que é isso? Querem os melhores e maiores resultados. Quem é acionista de uma empresa? Querem os maiores e melhores resultados, né? E aí, essas influências, esses impactos, eles estão presentes dentro das organizações. Já a influência do ambiente externo, a gente pode citar as exigências da sociedade. A gente está vivendo uma época em que a sociedade ela tem conhecimento de tudo, tem conhecimento de todos, tem as redes sociais que expõem onde as pessoas trabalham, né? Ela tem conhecimento dos seus direitos enquanto consumidor. Então, a gente está, né, dentro de uma sociedade totalmente exigente. E essa exigência também é do consumidor, também é do cliente, que também são dos fornecedores. E também a gente pode destacar como influência os desafios dos concorrentes, de como é que as outras empresas no mesmo ramo, no mesmo setor, estão lidando com isso, estão se organizando para isso, e o nosso desafio, que também é se manter naquele mesmo patamar, um desafio de sobrevivência dentro do mercado. Vocês já tinham ouvido falar no PDCA? Sim. A empresa que vocês trabalham, por exemplo, já utilizou em algum momento? Não sei nem o que quer dizer. Na verdade, eu nem trabalho. Professor, eu trabalho na gestão da qualidade na empresa de refrigerante. Lá nós usamos o ciclo PDCA. Que legal. Eu sou inspetora de qualidade. Aí, nós, quando vamos... Inclusive, fomos auditados esses dias pelo ciclo. E lá... Aí vocês utilizam mais em ações? Sim, junto com o pessoal da melhoria contínua. Aí, quando tem algo novo para ser implementado, a gente faz esse ciclo, né, sobre o projeto e planeja, e aí age e depois vê os resultados. Onde pode melhorar o nosso serviço. Um exemplo lá é a coleta seletiva, que não tinha lá na empresa,
E aí, através do ciclo PDCA, a gente fez o organograma certinho, fez todas as etapas e deu super certo. A gente fala que é como estratégia de qualidade, mas também é uma forma de você ilustrar o planejamento, né? Também, porque tem a etapa do planejamento e acaba que você não precisando planejar em um canto e depois partir para o PDCA. Você já pode fazer tudo, né, direitinho aí. Eu sempre gosto muito de trabalhar com meus professores. A gente, quando senta para planejar, a gente vai por etapa, vai se avaliando continuamente, numa ação, em um evento. Então, eu acho muito, muito ilustrativo e muito bacana também, muito dinâmico. Então, seguimos. Aspectos que o administrador analisa em relação às influências externas, né? O profissional em si, ele vem analisar essas influências externas pelo ponto da adaptação organizacional. Você se adaptar, por exemplo, devido às transformações, né, dentro da tecnologia, o mercado que sofre adaptação constantemente, a economia que, por exemplo, é influenciada pelo dólar, né? O quanto o dólar tem um poder sobre o real, né? Então, tudo isso é você ter essa análise, esse olhar mais, vamos se dizer, mais zeloso para esse processo da administração nessas influências externas, né? Os produtos e os serviços, por exemplo, situações da natureza, chuva, né? A questão, por exemplo, que o Rio Grande do Sul sofreu aquelas enchentes, né? Passou por aquele processo bem caótico, bem triste também. Aquilo influenciou diretamente, por exemplo, o preço do arroz, que fez com que lá, o Rio Grande do Sul, 70% do arroz que é servido, que é distribuído para o Brasil todo, é feito lá, né? Então, aquilo acabou que atrasando muita coisa, os agricultores não estavam conseguindo colher como, né, em períodos normais. Então, essas influências externas, elas passam por isso. E aí a gente sabe que hoje o nosso preço, principalmente de agricultura, né, que são frutas, verduras, legumes, né, o próprio arroz, o feijão, eles nunca têm um preço fixo, porque é de acordo com o período. Então, há períodos em que a oferta está muito grande e automaticamente, quando a oferta está grande, o preço ele vem a tender a baixar, né? Porque tem muito. Então, quando já tem um período que a manga, por exemplo, fica cara, porque não tem muita... a questão do tempo não favorece a sua colheita, né? Então, tudo isso são influências externas que o papel do administrador precisa estar observando para a sua administração, sua forma de administrar. Um outro aspecto é a concorrência. O aumento da concorrência requer melhoria da qualidade. Por quê, gente? Essa ideia da melhoria da qualidade é porque ela vem a surgir como um competitivo, como uma estratégia competitiva, né? Então, você lançar novos produtos, você lançar novos serviços, você evoluir e acompanhar as novas tecnologias. Então, acaba que sendo uma estratégia uma estratégia competitiva, né? Que através daquilo que você for aumentar, de você melhorar continuamente, você vai estar lidando com sua concorrência. A crescente sofisticação da tecnologia, né? Que é a precisão nos processos, né? Os próprios sistemas de gestão, a exigência quanto à atividade humana, né? Porque acaba que tendo tarefas mais complexas, demanda mais criativa e conhecimento. E aí as empresas também dependem de habilidades como a criatividade, a inovação, principalmente no seu âmbito do marketing, né? Na sua maneira de propagar seus serviços, seus produtos. A gente não quer uma arte de qualquer jeito, a gente quer uma arte que, de fato, ela venha a corroborar, venha a colaborar e faça com que as pessoas tomem decisão para vir comprar na minha empresa. Né? Então, a ideia dessa sofisticação não é só uma coisinha bonitinha, legalzinha, organizada. Não, eu quero uma arte em que impulsione,
né, as minhas vendas, me traga resultado. E também um outro aspecto é a internacionalização do mundo do negócio. A agilidade das comunicações leva à internacionalização e à globalização das organizações, que dá a ideia de mudanças estruturais e culturais. O que é isso? É a gente também pegar, independente de estarmos em culturas, em locais diferentes, mas observar a ideia da economia internacional, né, vendo isso como um parceiro, como um aliado, observando como se fazem, para que possa se adaptar dentro do contexto em que a gente é inserido. As fronteiras organizacionais, né, porque caem as fronteiras. Organizações nacionais ou globais tornam-se sistemas globais, aquisições e fusões. É a junção, é a união, né? São as informações que são trocadas. Então, também é a importância dessa ideia do mercado internacional. A maior visibilidade das organizações. As organizações têm maior visibilidade em seu mercado de atuação, devido à aproximação com os consumidores, né? Então, observar essa relação, essa influência externa de visibilidade, fazer com que as pessoas não apenas enxerguem de qualquer maneira, mas enxerguem como uma empresa que trata bem seus funcionários, que servem bem seus consumidores. Então, essa ideia da visibilidade não é só uma coisa aparenta de um prédio, né, de um outdoor, mas a visibilidade de conhecimento. A mudança no conhecimento, as informações em alta velocidade tornam-se obsoletas rapidamente. Então, essa ideia da rapidez, da busca incessante, essa velocidade faz com que a gente precise ter esse equilíbrio, esse controle sobre tudo isso, e isso demanda contínua formação dos administradores. É a ideia da atualização. A gente não tem como, fazer uma faculdade e dizer, agora estou pronto para administrar uma empresa. Gente, longe de me dizer que alguém é incapaz de administrar uma empresa depois de 4 anos de estudo. Mas hoje, real, eu já terminei meu curso de administração, tenho 2 pós na área, né? E ainda busco por informação, porque as coisas vão se desenvolvendo, vão aumentando, vão evoluindo de tal forma que, se a gente não for acompanhando, a gente vai ficando para trás. E eu não quero ser aquele profissional que fica atrás dos outros, né? Eu quero sempre também, pelo menos, conseguir acompanhar essas mudanças, conseguir acompanhar essas influências. E as mudanças nas relações de trabalho, o desaparecimento do emprego formal, e são a questão das transformações nas relações de trabalho, né? Porque muito diminuiu a questão da formalidade do emprego, né? A gente sabe que hoje existem muitos acordos, por mais que tenham direitos trabalhistas, mas há acordos e acaba que diminuindo esse número da formalidade empregatícia. Esse tópico 1, beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma contribuição? Pronto, então seguimos. O segundo tópico, a gente vai começar a ver 2 teorias. A teoria científica e a teoria clássica. Conceitos, principais influenciadores, características e críticas. Gente, a administração parte do pioneirismo, onde tudo começou. E onde tudo começou, a gente vai ver aí pela escola científica e escola clássica. Tem essa imagem aí do filme Tempos Modernos, mas eu vou já falar dele aqui mais para frente nesse próximo slide, tá bom? Então, a teoria científica, ela foi, né, adotada, ela foi criada, ela foi produzida por esse cara, Frederick Taylor. Ele, né, que nasceu em 1856 e morreu em 1915.
Ele, a partir dessa teoria, ele tinha a ideia, uma percepção aguçada, que os operários, eles produziam menos que sua capacidade. Ele sempre achava que as pessoas poderiam produzir mais. Aí a gente destaca um problema. Pagamento por peça. O cara estava ali apertando o parafuso, né? E aí ele ia receber por aquele serviço que ele estava fazendo. Um outro problema. Patrões pagam menos, mas visando lucrar mais. Então, o Taylor já tinha essa observação. E os empregados, um ritmo menor para compensar o pagamento. Ou seja, olha só a distorção, olha que interessante, eu até já me empolgo. Os caras, os empreendedores, os patrões, eles queriam pagar menos para lucrar mais. E os empregados, eles tinham na cabeça, eu não vou fazer tudo o que eu posso, porque não vai influenciar em nada no meu pagamento. Então, já que eu estou ganhando menos, o meu ritmo vai ser menor para compensar e alinhar aquilo que eu estou recebendo. A gente via que ia ter problema aí, né? Professor, é o verdadeiro na linha de produção, principalmente, onde as pessoas falam assim, eu vou trabalhar o tanto que eu recebo, né? Pelo tanto que eu sou pago. A linguagem que eles usam, né? E a ideia dessa linha de produção, ela surgiu a partir dessa teoria, né? O Taylor, ele já observava tudo isso nas pessoas, né? Então, mas vamos aqui para frente. E aí, soluções? Seria uma solução, na verdade, para resolver essas problemáticas. Patrões e empregados. Teria um estudo, né? A técnicas de racionalização do trabalho. Motivação era igual volume de produção. Então, uma solução seria racionalizar esse trabalho operário, motivar as pessoas para que deixasse igual ao volume de produção. Mas vamos para frente. Vamos entender melhor sobre Taylor. Três males que a indústria sofria, segundo Taylor. A vadiagem dos operários, né? Porque a remuneração era igual para todos os ritmos. Se João trabalhava ali acelerado, produzindo, e Pedro ficava ali, tô ganhando menos, não vou nesse ritmo, não. Tava lá de boas, mas ganhava o mesmo valor. Então, era um mal que a indústria sofreu. Um outro era os gerentes desconhecer as rotinas de cada tarefa, né? Por quê? Porque é como se fosse gerente, a gente vê como um cargo de confiança dentro das empresas. Por isso que eu coloquei aí, parece atual, das vezes as pessoas escolhem gerente por amizade, né? Não sei nas empresas de vocês, mas aqui na minha cidade tem gerente que não é escolhido por sua habilidade, por sua capacidade, mas por amizade, por aptidões, por gostos, por percepções políticas semelhantes ao do chefe. Então, mas aí o gerente, um mal que a indústria sofria, na verdade, é que o gerente ele desconhecia as funções e a rotina do que aqueles seus comandados precisavam fazer. E aí, como é que ele conseguia administrar? Como é que ele conseguia gerenciar isso, se ele não conhecia? Beleza. Terceiro mal, né? Falta de padronização para a execução das tarefas técnicas adequadas. Não existia um ritmo padronizado, então tinha esse mal também. E aí a ideia foi o aprofundamento nos estudos, que desenvolveu a ORT. O que é ORT, gente? Né? Trabalha-se a racionalização do trabalho. E aí, se a gente pegar em seu conceito maior, ORT é a organização racional do trabalho. Aspectos: aprendizagem por observação, falta padrão, né? A variedade de instrumentos e técnicas para cada operação. Então,
faltava observar o que os funcionários faziam, faltava padrão naquilo que se executava. E ainda tinha diversos instrumentos e técnicas para cada operação. Aí a análise do trabalho e estudo de tempos e movimentos, quantos movimentos e qual tempo para realizar determinado trabalho. Diminuir os movimentos para produzir mais. E aí, gente, eu queria que, se eu colocar aqui, fica um pouco que ruim, mas deixa eu tentar, tá? Eu vou colocar esse vídeo aqui, que é um trecho. Vocês estão vendo o slide ou o vídeo, gente? O vídeo. Pronto. Vou tentar colocar para a gente assistir, são apenas 5 minutinhos. E aí, se não der certo, eu vou mandar o link, e depois eu mando o link também no final da aula, para que vocês assistam e a gente passe a discutir e entender melhor. Só que pelo vídeo a gente vai entender bem melhor essa teoria científica, tá? Do Taylor. Então, vejamos. Situação. O que é que vocês conheciam tempos modernos? Conheciam essa obra aí do Charlie Chaplin? E o que é que vocês consideram? O que é que vocês conseguiram observar? E até então que a gente estava discutindo para essa criticidade que o cara traz. Alguém? Thaís, se dá com a mão levantada, quer falar? Boa noite, professor. Já tinha te perguntado antes, né? Boa noite, colegas. Você estava falando, né? O que acontecia, né? Anteriormente, né? Há anos e anos atrás. Eu acho assim que falta motivação. Aqui mesmo na cidade, eu acho que... Aí você fala assim, a pessoa tem um ritmo de trabalhar, vamos trabalhar porque eu recebo só isso. E aqui as pessoas fazem 2, 3 funções para receber o mesmo valor. Então, acho que não tem a motivação do empregador, né? O empregado. Então, eu acho que é isso. Então, hoje acho que não tem muita diferença no tempo atrás, não, viu? Só isso que eu acho, né? É a minha opinião. Certo. Mais alguém? Eu queria que antes de que eu falasse, vocês pudessem expor um pouquinho. Mas o que é que vocês... Vamos lá, vou tentar instigar aqui. Gente, esse filme ele é uma comédia, mas é uma comédia que traz duras críticas a essa situação de exploração da pessoa humana. Percebam alguns pontos junto comigo. O Charlie Chaplin, né, ele tá ali, ele foi contratado para enroscar parafuso, né? Ele vai estar lá apertando o parafuso. Percebam que o cara já não tem motivação. Passar o dia fazendo ali a mesma coisa. O que é que tem de legal nisso? Né? Então, beleza. O cara sai para o intervalo, aí vem o fiscal por uma câmera gigante, ele já tinha acabado de acender seu cigarro, fez voltar para o trabalho. Na hora da alimentação, uma máquina colocando comida na boca dele para que ele não perdesse tempo. Podia estar produzindo naquele momento. E aí tem uma parte também, no final, né, que ele sai arrochando parafuso em tudo que vê, até nos botões que viu da saia da mulher que saiu correndo atrás dela, né? Ali porque a mente humana, ela, vamos deixar assim, afetou diretamente os sentidos dele, né? Os sentidos que nos levam, né, a essa percepção mais aguçada. E aí tem uma cena também que não está, inclusive, nesse vídeo, mas para quem tem interesse em assistir o vídeo, o filme, tem uma parte em que ele entra por ali, né, e fica entre os parafusos gigantes, que é uma cena que, tipo, traz duras críticas. Por quê? A teoria científica associava muito as pessoas e máquinas, né? Como se o trabalho humano fosse como se fosse mecanizado como essas máquinas. E aí, esse filme, por mais que traga essa dose
essa dosagem, né, do humor, da comédia, da ironia, mas traz duras críticas a essa teoria científica, né? Por isso que traz essa ideia de tempo e movimento. Mário, você levantou a mão. Você gostaria de compartilhar algo? Sim, professor. É interessante, achei muito interessante esse vídeo, e isso mostra um pouco da nossa realidade hoje atual, né, no nosso mercado de trabalho. Porque nós, da classe trabalhadora, somos, assim, muito desvalorizados, né? E o que nos causa o desânimo, né, é a questão da valorização, né? Quando você ganha bem, você tem mais interesse, se interessa mais pelo trabalho. Mas quando você ganha mal, você fica desmotivado, desinteressado, e esse vídeo foi bem reflexivo e mostrou um pouco da nossa realidade atual, né? Traz de uma forma mais com a hipérbole, né, de exagero, mas a gente sabe que, por exemplo, o adoecimento dentro das empresas está tão grande por pressão, por exploração, né? As pessoas dizem que, por exemplo, os escravos foram libertos, beleza, lindo, maravilhoso, mas a escravidão moderna ainda existe, né? As pessoas abusam muito de poder em determinadas situações, né? Então, por isso que eu falo sempre, não tem como a gente fechar a administração como um tipo de ciência, sabe? Porque pega muitos aspectos. Porque o que trabalha com gente, com humano, né? Então, se o teu funcionário está bem, ele com certeza vai estar trabalhando melhor ainda. Agora, se ele está mal, se ele está desmotivado, se ele não tem incentivo, não tem como ter, tipo, mais resultado daquilo que tu almejas, né? Então, é muito, muito relativo mesmo essa situação. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, seguimos. E aí também, gente, ainda sobre essa organização racional do trabalho, vale destacar o estudo da fadiga humana, né? Porque a gente percebe movimentos cansativos e desnecessários que causam menor vida útil do trabalhador e queda na produção. Então, o fato da fadiga humana partiu também nas próximas teorias a gente vai ver, né? Que a fadiga ela foi observada ainda na época dessa teoria, que isso não estava agregando à produção em si da empresa. A produção em si da indústria não estava gerando grandes resultados. Por mais que a pressão, a mecanização existisse ali, mas os resultados não estavam contribuindo. Até porque se tivesse contribuindo, se tivesse dando lucro, estaríamos até hoje nessa situação que Deus o livre. Mas, né, é por isso que a evolução existe, graças a Deus. Aí vamos lá. A divisão do trabalho e a especialização do operário, né? A gente já percebe isso muito bem desenhado. Cada operário faz uma parte do produto. Corta parafuso, costura manga, coloca uma peça. Então, isso é, por exemplo, né, em uma fábrica de roupa, né? Então, a gente percebe que essa divisão do trabalho, ela é melhor em cortar aquilo, é melhor em costurar, essa aqui é melhor de estar colocando uma peça. Então, essa especialização tinha essa percepção, na verdade, da melhoria e da agilidade das coisas. E aí também tem o desenho de cargos e tarefas. Cada trabalhador conhece seu campo de atuação e as relações do que faz com os demais cargos existentes na organização. E não é que o RH adotou, eu trago isso aí também porque até hoje esse desenho de cargos e tarefas existem, que foi uma contribuição ainda da teoria científica. Por quê? Porque é graças a essa teoria científica que hoje a gente tem os departamentos, os setores do financeiro, da operação, de vendas, do marketing e os inúmeros outros setores que a gente tem, né? Então, a gente viu que o RH adotou isso, porque as pessoas se especializam naquilo. Por exemplo, eu fiz administração, mas eu me especializei em marketing.
É óbvio que não vão me contratar para ser, por exemplo, trabalhar no setor de finanças. Óbvio, né? Se eu tenho especialidade, eu tenho a especialização em marketing. Então, as especializações, elas existem por conta desse desenho de cargos e tarefas. Não tem como a pessoa ser boa em tudo, né? Eu posso ter um conhecimento básico sobre aquilo, um conhecimento básico sobre isso, mas eu não tenho como ser bom em tudo, demonstrar resultado em tudo, né? Então, por isso a importância dos setores e da comunicação entre os setores, né? Da intersetorialidade que a gente falou na disciplina passada. E incentivos salariais e prêmios de produção. Relacionou a remuneração com a quantidade produzida, né? O salário era determinado pelas peças produzidas por cada trabalhador. Então, a partir daquelas problemáticas, foram se resolvendo essas situações. E aí, só ganhava mais quem trabalhava mais, quem produzia mais peça. Então, iniciou aí essa ideia do incentivo salarial e prêmios pela quantidade produzida. Condições de trabalho. Trata-se de um incentivo, né, iluminação, que é atrelado aos ganhos do trabalhador. Então, o ambiente em que o operário está efetivando sua função, o local, as pessoas, como é tratado. Então, tudo isso é atrelado aos ganhos do trabalhador. E, naquela época, se observava muito a questão da iluminação. Então, a partir do momento em que se observou essa problemática e que teve um espaço, que teve uma organização, um planejamento para isso, fez com que gerasse, né, mais produção, que gerasse mais produtividade e ganhos também ao trabalhador. Se bem que essa situação só foi recorrida porque observaram o adoecimento de pessoas e problemas principalmente na visão. Então, devido a essas queixas, esses problemas, pessoas que perderam suas visões, foi que aí começou a pensar que foi o ambiente interno em que ele trabalhava que afetava diretamente essa perspectiva, né, oculista. A padronização. Padronizar os métodos de trabalho consiste em eliminar os desperdícios e incrementar os níveis de eficiência. Então, a ideia da padronização é você ser objetivo, ser racional, para que você não tenha desperdício em material, como também em tempo, né? E aí, incrementando os níveis de eficiência. Aí eu coloco, parece tão óbvio hoje, né? Mas naquela época, hoje a gente vê como uma coisa óbvia. Mas aí, naquele tempo, ele já tinha esse pensamento. Por isso que ele se torna um grandão, né, nessa área. Né? Não é à toa que é o cara que construiu a teoria científica. Né? Então, ele já tinha essa ideia de eliminar os desperdícios, né? Porque é recurso que é jogado fora, é recurso que é desperdiçado. E a supervisão funcional. A supervisão funcional demonstra que cada supervisor deve cuidar de determinada área ou especialidade, autoridade na área e subordinação a um supervisor. Então, a ideia dos gerentes foi através da supervisão funcional. Então, o cara era lá, ele cuidava daquela área, daquela especialidade, tinha sua autoridade, tinha sua autonomia e a ideia da hierarquia, né? Ele era o subordinador, né? E ele era o supervisor que subordinava as outras pessoas e as pessoas eram subordinadas a esse supervisor funcional. E aí, ó, os 4 princípios da gerência segundo Taylor. Planejamento, né? A ideia, substituir na execução da tarefa o critério individual do operário por meio do planejamento do método de trabalho. Então, ele queria planejar para que fizesse essa troca, substituísse a maneira como executava a tarefa, né? Que era até então escolhida pelo funcionário, e aí ele executava pela ideia do planejamento do método de trabalho. O preparo, selecionar cientificamente os trabalhadores conforme suas aptidões. Eu gosto mais de costurar, eu gosto mais de cortar. Então, você era selecionado a partir de seus gostos, de suas aptidões. E aí você iria ser treinado, você iria ser preparado
para que aumentasse essa produtividade. Então, para Taylor, tinha esses princípios, né, de organização para atuar dentro da indústria. O controle, controlar o trabalho para certificar que está seguindo o plano pré-estabelecido, os métodos esses que estavam presentes lá na etapa do planejamento. E a execução, distribuir as tarefas de cada trabalhador para a operação perfeita e responsável. Então, a execução tinha a ideia dessa distribuição. Vai fazer aquilo e a ideia é que faça da melhor forma possível, com responsabilidade, com compromisso, para que se ocorra bem. Então, para Taylor, ele precisava organizar seguindo, né, essa ideia aí, esse planejamento, esse preparo, esse controle e a execução. Gente, até aqui, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tô achando vocês tão calados hoje, ou não estão entendendo nada, ou não estão me escutando. Tô só ouvindo o microfone ligado, mas ninguém fala nada. Muita informação para processar. Mas porque, na verdade, assim, ó, dentro de tudo que está sendo dito, para quem já trabalha dentro né, nesse mundinho aí da administração, né, que de certa forma tudo, independente da área, a administração tá, você vê que é uma distorção na nossa atualidade, no que vivemos hoje dentro de cada processo, em cada empresa, e que independente de toda a tecnologia, de todo o avanço, ainda se usa muito dessas teorias na prática, aplicando, lógico, o que é de tecnologia, de informação que vai agregando. Muitas empresas ficam atrás nesse processo e eu digo porque eu fui demitida essa semana da empresa, que é uma empresa de grande porte, que, porém, ficou muito na questão do queridismo, da questão família, do que indicou, e colocou pessoas em processos de gestão, de gerenciamento, mas porque é amigo do dono, porque é queridinha do dono, e isso levou a um processo de fechar uma das filiais, que é essa a que eu estava, justamente por ser uma pessoa não capacitada na gestão. E assim, ou você segue o processo de evolução, lógico, dentro das teorias, dentro de todo embasamento que já se existe, ou você fica para trás e a empresa não tem coração, sangue bonitinho, né? Ela tem dígitos e de preferência que estejam positivos, né? Então, assim, para quem está já na área, quem convive com isso, você, de fato, é realmente muita informação, mas que são, para quem já vive na área, reais. E dentro de cada processo, cada empresa, você vê que tem coisas que realmente funcionam e que você tem que estar o tempo todo se adaptando, se encaixando dentro de cada processo, de cada linha né, de investimento e tudo que se tem. Mas, assim, você roda e você volta para dentro desse processo aí, do passo a passo de cada processo desses aí. Mas é confuso. Mas eu não enganei para vocês, né? Eu disse que... E é porque nós só vimos uma teoria. Gente, até o quarto encontro, vocês vão cansar dessa palavra teoria. E o principal é você distinguir, diferenciar uma teoria da outra. Porque às vezes tem muito algo semelhante, uma coisinha ou outra diferente. Aí tem um outro cara, e a gente vai sempre associando. Taylor, teoria científica, tá bom? Que agora a gente vai ver uma outra teoria. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida ainda sobre o Taylor? Por enquanto, não, professor. Pronto. Então, vamos para Ford. Teoria científica. Tá? Então, Taylor teve diversos seguidores estudiosos. Henry Ford foi um grande entusiasta da administração científica. O objetivo de vender carros a preços acessíveis com assistência técnica foi um revolucionário. Então, Ford, gente, ele era dono, né, da indústria de carros, e ele
queria vender muito carro, mas a preços acessíveis. Ele queria, para vocês terem ideia, ele pensava que, eu vou pagar meus funcionários para que eles tenham condições de comprarem cada um seus carros também. Daí, né, foi um maior, um revolucionário nessa perspectiva, porque tinha uma extrema eficiência em seu processo produtivo, tinha boa qualidade e bom preço, e a otimização do processo de produção em massa. E essa otimização, ela existiu por conta dessa frase que ficou famosa em todo mundo e que até hoje é estudada. E ele dizia assim: seu Ford modelo T pode ter qualquer cor, desde que seja preto. Oi? Né? O que é que esse homem está querendo dizer com isso? Gente, era mais fácil para ele manter a produção de, principalmente, a mais complexa parte era da tintura dos carros. Então, era mais fácil para ele pintar todos de uma cor só, e ele escolheu o preto, do que pintar de várias cores, né, os carros e complicar o seu sistema produtivo, o seu processo produtivo, na verdade. Então, por isso que ele disse assim, que seu Ford modelo T pode ter qualquer cor, desde que seja preto, né? E aí isso é direcionado a essa ideia da otimização do processo de produção em massa, porque o processo de produção em massa é você produzir muito. Ele queria que todas as pessoas tivessem esse carro, né? Então, ele se torna revolucionário por conta dessa visão, dessa ótica, dessa, né, revolução que ele quis fazer na sociedade. Oi, alguém falou aí? Acho que foi só ligar o microfone. E aí, os princípios de Ford. A intensificação. Diminuir o tempo de duração com a utilização imediata dos equipamentos e das matérias-primas e a rápida entrega do produto no mercado. Então, a ideia de intensificar é porque ele queria ter a pronta entrega, né? E tudo, para que as pessoas não esperassem a fabricação e tudo mais. Então, intensificar a produção era um dos princípios dele. A economicidade, né? A questão da economia, do valor, de ser acessível. Então, reduzir ao mínimo o volume do estoque de matéria-prima em produção, a ponto de que o automóvel fosse pago à empresa antes de vencido o prazo de pagamento dos salários da matéria-prima comprada. Então, é a mesma história que eu até citei, dele também fazer com que todos os seus funcionários também tivessem o acesso, né, a ter um carro no modelo T. E produtividade, aumentar a capacidade de produção do trabalhador no mesmo período por meio da especialização e da linha de montagem. Foi onde começou, né, a questão da especialização de fato, né? Por exemplo, a especialização da pintura, de como iria fazer. Então, cada processo... Legal. Oi? Alguém falou legal aí? É porque quer falar alguma coisa? Continuando. Então, aumentar a capacidade de produção do trabalhador no mesmo período por meio da especialização e da linha de montagem. Então, esses eram os princípios de Ford. A intensificação, a economicidade e a produtividade. As críticas à teoria científica, né? Vamos lá. A primeira crítica era a questão à mecanização, ou seja, o mecanicismo da administração científica, porque se restringia às tarefas e aos fatores diretamente relacionados ao cargo e à função do operário. Gente, vale destacar, e para a compreensão de todo mundo, que Ford foi seguidor da teoria do Taylor.
tá? Então, eles perpassam por essa ideia da teoria científica, da administração científica, Ford atualizando muita coisa. Mas até então a gente está na administração científica. Então, uma das críticas, né, a essa teoria, essa questão de restringir as tarefas e aos fatores diretamente relacionados ao cargo e à função do operário. Por quê? Porque não era bacana fazer a mesma coisa sempre. Então, poderia ter um rodízio, né? Então, as pessoas poderiam ir mais motivadas a trabalhar, não restringir apenas a uma só tarefa. Então, sabe? Então, essa mecanização se tornou uma crítica. A questão humana foi a maior crítica da teoria científica. Por quê? O humano é uma máquina, né? Então, é um conjunto de peças no arranjo rígido, a produção máxima baseada nos ganhos, sem considerar outros fatores motivacionais. Então, não era observada a questão humana, o fazer, o estar doente, a alimentação, o ambiente que não tinha iluminação adequada para isso. Então, se tratava o humano como uma máquina. E essa foi a famosa crítica do Charlie Chaplin, né? O humano igual à máquina. Quando ele está dentro dos parafusos gigantes, né? É justamente essa crítica que ele ilustra no filme. Terceiro ponto, a superespecialização do operário. Um único processo, ou seja, o cara tinha tédio, cara. Não tinha gosto para fazer aquilo. Ia sem, mesma coisa, mesma besteira, sabe? Não tô nem aí no tempo, eu vou ganhar a mesma coisa. Então, né? E a visão microscópica do homem. Visualiza cada empregado individualmente, ignorando que o trabalho é um ser humano e social. O trabalhador é um ser humano e social, ou seja, não via como os grupos de trabalho, mas via o trabalhador pela sua individualidade, pela sua particularidade, né, pelos seus aspectos que, de fato, iriam referenciar ele como indivíduo, e não como indivíduo que estava inserido em um meio social, né? Então, essa questão de minimizar o sentimento humano e social dos trabalhadores. Outras críticas. Ausência de comprovação científica. Por quê? Porque até hoje não se tem uma abordagem completa sobre o que é organização, sobre o que é administração. Então, os caras, na verdade, foram criando essa teoria de acordo com o seu empirismo, com o seu achismo, né? Vou fazendo, e assim se deu, e assim se fez, né? Então, a ausência dessa comprovação científica, de estudar, de observar, se tornou também uma grande crítica. Uma outra, a limitação do campo de aplicação, ou seja, a especialização leva a essa limitação. Então, o cara era especializado para apertar parafuso, beleza, era só isso que ele ia fazer. Mas vejam que é muito relacionado a essa limitação de tarefas que faziam, né? A abordagem prescritiva e normativa, ordem e padronização cega, né? Ou seja, eram totalmente orientados através de prescrições, de funções, de normas, de regras, de ordem, né, de superioridade, de hierarquia. Então, toda essa questão fazia com que essa padronização se tornasse cega e prevalecia muito essa questão não do vínculo, das relações humanas que seriam construídas, mas uma coisa prescritiva e totalmente formalizada. Um outro ponto é a abordagem de sistema fechado, porque não queria saber o que estava acontecendo no mundo, né? Não considerava o valor de nada, não considerava seus concorrentes, seus fornecedores, então era totalmente um sistema fechado. E hoje nossas empresas são sistemas abertos, pelo menos quem está pelo âmbito da contemporaneidade, da modernidade, são empresas de sistemas abertos. E, né, por ser o pioneirismo da administração, ainda teve essa margem de crítica toda para a construção em si. Aí vamos lá. Teoria clássica. A gente agora, nós falamos de Taylor,
Falamos de Ford na teoria científica e agora na clássica. Oi? Alguém ligou o microfone? Gente, vocês não estão conseguindo falar ou estão ligando por erro? Bom, qualquer coisa eu vou continuar aqui. Teoria clássica surgiu por meio de Henri Fayol. Estudos. Estudava, né, a ideia da estrutura organizacional, em especial a forma como os departamentos e os setores das empresas funcionavam e como era a relação entre eles. Então, foi por meio de Fayol que surgiram as estruturas organizacionais, os setores, as departamentalizações. Foi através da teoria clássica. E, principalmente, como se funcionavam e como eram... vamos dizer assim, a comunicação, a intersetorialidade, era essa a palavra. Como eles, né, agregavam informações, organizavam as coisas. Visão sistêmica é o quê? A teoria clássica. Gente, alguém está com o microfone ligado. Ou só eu que estou ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. Aí eu fico pensando que alguém quer falar. Tem um só... Não sei se não estão conseguindo, se estão... Mas vamos lá, a gente está pertinho. Professor. Pronto. Visão sistêmica. A teoria clássica tem sua ênfase na estrutura, analisando a estrutura organizacional de cima para baixo. Então, como o cara estudou a ideia da estrutura organizacional, ele estudou aquela estrutura, ele estudou a estrutura que prevalecia a ideia da hierarquia. Os donos, os gerentes, os operários, e até hoje a gente vê muito, né? Essas três partes que são interligadas, né? A função tática, a função operacional, a função estratégica. Então, tudo isso foi baseado através da teoria clássica. E aí, os princípios básicos da administração. Fayol, em seus estudos, destaca que todas as empresas apresentam 6 funções básicas. Técnicas são ligadas aos processos da produção de bens ou de serviços da empresa. Comerciais, né? As técnicas são como acontecem esses processos, produzindo seus bens ou servindo algo. Comerciais são ligadas às compras e vendas feitas às pessoas. Financeiras, ligadas à gestão dos recursos financeiros na empresa. De segurança, ligada à proteção e preservação dos bens e das pessoas. Contábeis, ligada aos registros, balanços, custos, inventários e estatísticas. Administrativas, ligadas ao processo de integração entre os gestores, que é a cúpula, né, do céu da empresa, como a gente chama também, junto às 5 funções anteriores. Elas coordenam e sincronizam as demais funções da empresa. Então, percebamos, possamos perceber que a administrativa é a gestão, o contábeis é a ideia da contabilidade em si. De segurança seria o quê? O próprio que a gente chamou de RH, ou gestão de pessoas, que a gente não fala da segurança física das pessoas e da empresa, da seguridade social, certo? Tipo, a preservação dos bens, como também a preservação das pessoas. Então, iniciou, na época de Fayol, com a ideia de ser um setor de segurança, que hoje a gente conhece como gestor financeiro, ou melhor, perdão, gestão de pessoas ou recursos humanos. A ideia dos financeiros, né, ligada à gestão dos recursos financeiros, que aí tinha essa diferença. A contabilidade é a ideia de registro, de organização, de estatística. Já a questão financeira é uma área mais ligada à tomada de decisão, né? Esse investimento, vamos fazer isso, né? Essa porcentagem vai ser tanto. Uma outra função, a comercial, que é ligada à questão das vendas, né? A aquisição e a venda. E as técnicas ligadas aos processos de como é feito, ou seja, a coisa da operacionalização mesmo. Por isso que a gente colocou aí. Parece familiar,
porque até hoje tem outros setores, tem outros nomes, mas foi embasado através desses estudos, que apresentam essas 6 funções básicas. Fayol define que administrar é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, Fayol tem essa perspectiva que, enquanto administrador, a gente tem que prever, que seria o planejamento, né? A organização, o comandar, que seria o liderar hoje em dia, o coordenar, de você estar ali chamando, de você estar dando os primeiros passos, orientando e controlando tudo. Então, essas também são as funções do administrador. E aí, quanto às críticas à teoria clássica. E aí é muito bom ressaltar, gente, que a teoria clássica é mais ligada, é ligada à estrutura organizacional, porque fica mais fácil da gente, né, assimilar essa situação. As críticas feitas a Fayol dizem respeito a pouca originalidade na definição dos princípios gerais de administração, ou seja, acham que ele ainda não teve uma perspectiva muito individual dele, foi seguindo os outros. A concepção com ênfase exagerada na estrutura, ele, tipo, uma coisa bem excessiva e exagerada, pensando apenas na estrutura da empresa. Gente, tem microfone ligado aqui. Deixa eu ver. Nada. Concepção com ênfase exagerada na estrutura, insistência na utilização da unidade de comando e centralização da autoridade, denotando a influência das antigas concepções militares e eclesiásticas. E ainda em relação à sua abordagem, os seguintes aspectos podem ser destacados. É uma abordagem simples da organização formal, existe a ausência, né, de trabalhos experimentais, ou seja, também foi pelo empirismo dele, foi pelo achismo dele, e o extremo racionalismo na concepção da administração. Uma abordagem típica ainda da teoria da máquina, que vem, né, fundamentado, embasado e recorrendo à teoria científica. Gente, sobre teoria clássica, ok, alguma dúvida? Pergunta. Natália, você está com a mão levantada? Quer falar, Natália? Professor, uma pergunta muito séria com relação a essas teorias aí. Quem trabalha com RH, com financeiro, com contabilidade, com quase todas essas funções aí que o senhor disse, é chamado de quê mesmo dentro da empresa, hein? Me explique. Repete para mim, repete. Quem trabalha com RH, com financeiro, com contabilidade, com o administrativo geral da empresa, é chamado de quê mesmo dentro da empresa, hein? Qual a função dessa pessoa? De escravo. Eu sou quase isso aí, então, viu, professor? Eu sou quase isso aí. O senhor estava falando, explicando, e eu aqui conversando com meu esposo aqui do lado, e eu conversando com ele aqui, eu digo, rapaz, isso aí o professor está dizendo que cada pessoa trabalha com uma função disso aí. Eu estou com umas 3 ou 4 dessas aí, eu vou trabalhando, eu estou indo nesse caminho. Não vou para contabilidade geral, porque eu não sou formada. Mas o resto... E vai só adquirindo experiência, né? Mas assim, fica um pouco cansativo, né? Até compartilhando com os colegas. É um pouco cansativo, você cansa, assim, não o físico, mas o mental, você cansa, porém você aprende muito. Você aprende um pouco de cada área, você aprende um pouco de cada setor, de cada aspecto ali, e você vai adquirindo aquilo ali como um aprendizado para você. Cansa? É cansativo? Sim, cansa. Você chega à noite em casa, parece que você trabalhou por 300 horas e não por 8 horas. Mas você adquire um aprendizado e um conhecimento que você leva para o resto da vida. Ô, Natália, eu acho que
aprende, cansa, mas eu acho que o reconhecimento do adulto é demonstrado em forma de pagamento. Quando isso é feito de uma forma que você está sobrecarregado, mas você está recebendo compatível a isso, torna até menos cansativo, mesmo sendo algo que vai, o aprendizado é só seu e só você, fica só com você isso, nesse sentido aí, de quanto mais, a gente tem uma ideia de quanto mais a gente absorve, que é bom como experiência, mas essa experiência, eu acho que ela só é mais, como que eu vou te dizer, o adulto, ele absorve de forma que, tipo, o reconhecimento vem através de salário, né, em valor, porque é claro que conta, né, a experiência, você vai arranjar um outro emprego, você consegue trabalho em todas essas funções que você está adquirindo experiência, e isso vai te contar muito. Mas na fase adulta, eu acho que o interessante é quando você é reconhecido, né? Eu acho que isso que torna a gente mais cansada, Sim, e sim. não a falta de remuneração compatível, né? A questão da remuneração financeira, eu não digo nada, não tenho o que reclamar, sim, graças a Deus. É uma empresa de família, então, assim, eu trabalho somos 3 irmãos, a gente trabalha juntos. Porém, eu acredito muito mais no reconhecimento como pessoa e como crescimento para mim, né, por a questão da minha idade também, já, mas eu sou muito do crescimento pessoal e do reconhecimento, né? Que a pessoa reconheça, que aquela pessoa ali reconheça o que você está fazendo pela empresa, do que a questão só do financeiro. Financeiro é ótimo, maravilhoso, mas o seu reconhecimento, você chegar ali, uma pessoa disser, rapaz, parabéns pelo que você fez, pelo que você desempenhou, pelo que você conseguiu alcançar, um outro método que você conseguiu, eu acho isso aí, para mim, Natália, como pessoa, é muito gratificante. O financeiro, torna a dizer, é muito bom, mas o reconhecimento pessoal do seu profissional lá dentro, para mim é maravilhoso. Concordo contigo no sentido de que o reconhecimento, ele traz para a gente um bem-estar maravilhoso. É por isso que eu não me canso todos os dias de elogiar o professor, porque, assim, eu estava na outra turma, quando me colocaram nessa turma, fiquei super chateada, porque falei, poxa, eu não me acho nesse negócio, quando eu me acho, troca de professor, até eu me achar de novo. E depois, inclusive, quando eu fui fazer a prova, foi o que mais eu elogiei e agradeci, porque graças a ter mudado e a forma como ele consegue expressar e transformar todo esse conteúdo para a gente, é perfeito, é maravilhoso, é uma forma que eu acredito que tanto quem está na área quanto não está, quem está chegando agora, consegue absorver de uma forma melhor. O reconhecimento é maravilhoso, massageia nosso ego, assim, nos impulsiona para continuar, mas que bom que para você, que, né, mesmo você está sendo reconhecida das duas maneiras, mas, assim, se te tirar a remuneração salarial que te satisfaz, só o elogio não é legal, não, viu? Te digo porque eu já tive as duas fases, e quando foi tirada a questão do reconhecimento salarial, só a questão do reconhecimento não foi bacana, não. Não, mas isso eu concordo com você, como eu disse, é bom, é maravilhoso a remuneração, ser reconhecida financeiramente. Professor, desculpa aí se a gente está atrapalhando muito aí o seu finalzinho de aula, viu? Mas eu adoro essa discussão, podem continuar, viu? Mas é fundamental isso aí. E ela levantou uma... Desculpa, como é teu nome? Perivalda, mas pode me chamar de Val. Eu falo muito, viu? Se for o caso, podem me cortar aí. Eu também falo. Então, professor, corta as duas, viu? Mas, assim, e com relação ao que... se tirar, óbvio, a remuneração financeira, óbvio, isso aí é para qualquer pessoa. Mas o reconhecimento profissional também, ele lhe dá um estímulo muito grande para levantar e você ir trabalhar. Você
e prosseguir naquele seu desempenho. Eu volto a dizer, o que você falou aí com relação ao professor. Realmente, eu também tenho muito o que falar bem do professor, porque o método do seu método de ensino, a sua metodologia dentro, em passar a disciplina anterior, e essa que o senhor começou hoje, então, assim, são metodologias em que, pelo menos para mim, para a Natália, para a minha pessoa, está sendo de suma importância e muito mais prazerosa de assistir, entendeu? E continue assim, professor, pelo amor de Deus, o senhor é meu colega de profissão, então, por favor, não tire essa sua metodologia, não tire ela jamais dessas nossas aulas, pode tirar das dos outros, mas a nossa não, viu? Tá bom, gente. Obrigado, viu, pela parte também aí. E, assim, muito interessante essas visões, essas discussões também, elas enriquecem, elas instigam a gente também a colocar, argumentar, a se posicionar, e é isso que, enquanto administradores, enquanto gestores, a gente precisa estar fazendo. Heraldo Júnior também está com a mão levantada. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Em relação à sua pergunta, se a gente estava entendendo, e houve um silêncio, que dá para ouvir o grilinho cantar, apenas as duas colegas falando, mas eu acredito que a maioria está entendendo. Falo agora por mim, que estamos entendendo, sim. A sua didática, a sua forma de ensinar é muito boa, não tem como não entender. Porém, como a gente está estudando teoria, o nome em si já diz, é muita teoria, muito estudo, muita leitura e vai exigir da gente, aluno, muita memorização de tudo aquilo que foi falado, de tudo aquilo que foi estudado. Porque quem pouco lê, pouco vê, pouco fala e pouco ouve. Então, a gente vai ter que ler muito, memorizar muito, porque é tudo sobre teoria. Então, nós estamos entendendo, sim, a sua maneira de passar, de ensinar é muito boa, é excelente, mas eu acredito que o silêncio é porque é muita informação, muita teoria, muito conteúdo. E como o senhor falou no início, a gente vai ter que ler muito. Quem não tem o costume de ler vai ter que se adaptar. Pegando seu gancho, né, o que é que eu tenho como orientações, né, para vocês? Eu já coloquei no grupo de vocês esse slide e o livro, tá, gente? Mas também no aplicativo de vocês tem a trilha de aprendizagem que tem vídeos lá que podem estar ajudando vocês, né? Confiram sempre as datas de todas as avaliações para vocês não perderem. Tem também os simulados que vocês podem estar realizando. Como eu já mencionei, assistir os vídeos. Ajustem a rotina dos estudos, por mais que, por exemplo, de amanhã a sexta não tenho aula, mas vou me organizar 30 minutos esse tópico, então vai se organizando. E o segredo, gente, é ler, ler e ler. Não tem como nós entrarmos nesse mundo acadêmico sem estar disposto a realizar a leitura e a ler por necessidade, tá? Então, é uma necessidade. Então, assim, vou aqui, né, finalizar o slide, vou finalizar aqui, colocar o código de saída, e quem tiver algum tempo, quem tiver alguma dúvida, tá bom? Vou ficar um tempinho aqui para estar tentando ajudar vocês em quaisquer outras dúvidas, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado, espero que tenha ficado alguma coisa, tenham aprendido algo. Essa minha preocupação, tá perguntando, entender, é porque é turma nova, vai que não estão se adaptando à minha fala, o meu timbre, a minha agonia. Eu sou, assim, ansioso um pouquinho, então, às vezes, eu tento, né, diminuir a velocidade, mas, de qualquer forma, a gente vai se ajustando, tá bom? Tem algumas pessoas aqui com a mão levantada, o Mário, a Ana e o Kelvin. Vamos lá, Mário. Professor, boa noite. Muito obrigado pela aula muito boa, muito produtiva. Gostei das falas das meninas. É muito bom ter conhecimento, mas nós precisamos de uma melhoria, né? Uma qualidade de vida melhor. E é por isso que nós estamos nesse curso, né? Para ter uma qualidade de vida financeira mais, quer dizer, melhor, né? Para a gente poder dar um conforto melhor para nossas famílias, né? Conhecimento é bom, ótimo, mas é através do conhecimento que nós buscamos
uma estabilidade, né? Uma qualidade de vida financeira melhor para a gente. É verdade. Próximo é a Ana Santos. O que está mostrando no curso